Olá, estamos de volta com mais um Arquidecor Show. Esse que é um programa focado ali no universo da arquitetura e na decoração. Toda semana a gente tenta trazer um tema diferente sobre esse grandioso universo que é arquitetura e decoração. E essa semana a gente está aqui estreando cenário novo, estamos aqui de mudança. E outra mudança que vocês devem ter notado é a apresentação, né? Então, estou aqui, sou Jefferson Vieira, vim apresentar hoje no lugar da Jaqueline, mas ela também veio aqui participar, mas dessa vez de convidada. Jaqueline está aqui com o Everton, porque vamos falar hoje sobre papel de parede. E como essa é uma especialidade da Jaqueline e do Everton, eles vieram fazer as vozes aqui de convidado nessa semana. Muito obrigado, Jaqueline e Everton. Como estão se sentindo aí nesse papel de convidado hoje? Convidados? Obrigada pelo convite, adorei inverter aqui esses papéis, muito bom. Obrigada por aceitar trocar aí e vai ser um programa, espero que seja muito interessante. A ideia hoje é a gente falar justamente sobre papel de parede, porque estamos de cenário novo. Então, se vocês repararem, o nosso cenário antigo ele tinha uma capa, né, diferente, trouxemos aqui e aí fizemos algumas mudanças nos papéis de parede. E a ideia é justamente mostrar como que o papel de parede ele consegue transformar completamente o cenário e o ambiente realmente, seja da sua casa, seja do seu espaço de trabalho ou mesmo do seu cenário, como aqui no Arquidecor Show. Bom, vamos começar falando sobre papel de parede. Eu queria destrinchar tudo que a gente possa aqui sobre papel de parede com os dois que são especialistas nisso. E começando explicando, né, o que é o papel de parede? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, como que vocês definiriam o que é o papel de parede? Acho que eu defino o papel de parede como um aliado na decoração. Eu costumo dizer, às vezes até para os clientes mesmo, se você, sei lá, pegar R$1.000, R$2.000 e comprarem objetos decorativos. Às vezes eles não decora e não preenche tanto o ambiente como o papel. Você faz uma parede, ele já muda e preenche. Então, ele traz conforto, ele traz aconchego. É o que a gente sempre fala, né? É a transformação do ambiente em poucos minutos, né? Se você for trabalhar com outro tipo de material, tinta e tudo mais, você vai gastar dias para você modificar o ambiente. Já o papel de parede, em questão de horas, você consegue mudar a casa inteira. Né? E até uma coisa que eu fico na curiosidade, né? Sobre os tipos de ambiente, né? Ele se aplica também, tanto se eu for quiser reformar minha casa, meu comércio, minha empresa, ele tem essas funcionalidades. Sim, é indiferente do ambiente, né? Você pode falar desde um escritório comercial a uma sala na sua casa ou a sacada que você está ali do lado de outros materiais, ele vai tranquilamente. O papel, Jefferson, ele é muito versátil, né? Então, hoje já existem tecnologias que possibilitam que você utilize na cozinha. Claro, a gente não indica ali tão próximo ao fogão, né? A bancada da pia, mas paredes laterais. Até mesmo no banheiro, não dentro do box. Hoje em dia já temos, né? Até outros materiais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os outros materiais que nós trabalhamos, além do papel. Mas hoje a tecnologia do papel de parede, tem alguns papéis de parede que a gente consegue remover. Então, tá instalado aqui nessa parede, não quero mais. Eu consigo remover e instalar em outra parede. Então, assim, eles hoje... O mesmo papel? O mesmo papel de parede. Caramba, não são todos. Uhum. São alguns, geralmente os alemães, né? Everton alemães, americanos, tem essa possibilidade de remoção. Né? Tem alguns que tem até cola já nele, não é adesivo, mas na composição você borrifa água e aí ativa a cola nele. Então, assim, são papéis muito tecnológicos. Você citou o adesivo, né? Qual que é a diferença do papel vinílico, que é o nome do formato, né? Papel vinílico, papel adesivo, é papel de parede, o adesivo? Qual que é a diferença de um do outro? A diferença é o seguinte, existe... É uma especificação, uma parte muito técnica do papel de parede. Mas eu vou fazer a básica. Tem o vinílico e o vinilizado. O vinilizado é o papel sulfite, tá? Ele não é lavável nem nada do tipo. Mas existe a denominação papel de parede vinilizado. Tá. E existe o papel de parede vinílico. Qual é a diferença? O vinílico é lavável. Então você tem uma camada um pouco mais grossa do material e você possa limpar. Mas esse lavável eu posso jogar um balde de água? Não que possa jogar um balde de água, né? Mas você consegue fazer a limpeza e tudo mais. Agora, se ele for o vinilizado, que é o papel, eu não consigo nem isso. Você tem estampas tão bonitas quanto, porém você não tem a gramatura do papel um pouco mais fina, porém você
você não tem a questão da limpeza, Entendi. né? Aí agora vamos falar sobre adesivo. Adesivo foi o seguinte, entrou no mercado, já tinha estabilizado o nome papel de parede. E já tem o mercado girando com muito papel de parede. Pessoal que trabalha com adesivo, ele colocou papel de parede adesivo. Papel de parede porque já estava no mercado, já existia o nome papel de parede, Já e era se um eles nome fossem só forte, anunciar adesivo, ninguém ia dar Entendi. atenção. Então eles colocaram papel de parede adesivo. A diferença de um para outro. O adesivo, a instalação lado a lado, você não consegue fazer, você tem que fazer sobreposição, tá? Ele é um material que ele dilata. Antes de tudo, o adesivo é um O plástico. que é dilatar? Dilatar, quando você estica o plástico, você esquenta ele começa a se esticar. Ah, tá. Quando ele vai voltar ao normal, ele faz o quê? Ele volta ao É tipo, normal. Ele encolhe, né? sim, Ele se encolhe, ele volta para o tamanho normal, vamos dizer. Uhum. Então o nome disso é dilatação. Isso você não tem com papel de parede. Se você molha ou não o papel de parede, ele vai ficar aquele tamanho. Uhum. O adesivo não, o adesivo, se você esticar pouquinha coisa, não precisa nem esquentar. Se você esticar pouquinha coisa as pontas, ele dilata o material. Então não tem essas diferenças, né? A outra diferença também é o depois. Amanhã eu não quero mais, enjoei que nem do cenário. Enjoei do cenário, não quero mais. O que eu faço? Remove todo o papel de parede. Em alguns modelos você pode reutilizar o papel de Uhum. parede, tá? E instalar outro. O adesivo não. Se você remover ele aqui, ele vai estourar toda a sua parede. Uhum. Aí você vai ter que ter um trabalho como pedreiro, argamassa, rejunte e assim por diante. E a duração? Ele tem um tempo de duração. O papel de parede mesmo. Agora eu nem vou falar mais papel de parede adesivo. Esquece adesivo. Ele tem uma duração diferente do material adesivo? Sim, sim. É que assim, antes de tudo, o adesivo, ele é uma impressão. Né? Uhum. Todos eles são uma impressão e tudo mais. Só que uma coisa é você fazer uma impressão sobre uma tela vinil, que é o adesivo, e outra você fazer uma impressão sobre um tecido, quase um tecido, que é o toque do papel mesmo. Entendi. Que você tem as ranhuras onde que a tinta se encrua maior nessas partes. Então, para ela sair dali é muito mais difícil. Já no adesivo, se você passa um pano, ele pode ser que ele remova a tinta, né? É o que acontece entre o adesivo e o papel de parede, né? Agora, a durabilidade do papel de parede. Eu tenho desde 2 anos a papéis que vai te durar em média aí 15 anos. Qual fator, né, faz um papel durar mais, menos? É o tipo do papel, o ambiente, por exemplo, se eu tiver um ambiente que não tem ali muita movimentação, ele vai durar mais? Não? Tem ali alguma coisa que faça o papel ter esse tempo de duração? Depende, claro, da qualidade, né, Uhum. da base. Então, hoje a gente tem papéis nacionais e papéis importados. Então, a base faz diferença, né? Ele ser vinílico ou vinilizado. Então, vinilizado, por ele não ter essa película de PVC, essa proteção, acaba que ele tem uma durabilidade menor. Por isso que o Everton falou de 2 anos. Então, Uhum. são esses vinilizados, né? Agora, os importados já vai ter uma durabilidade aí de 5, 10, 15 anos. O ambiente influencia. Então, por exemplo, a minha casa tem muita umidade, Uhum. umidade externa. Então, pode ser que com o tempo ele descole mais, ele possa marcar um pouco mais a emenda, né? Ou a pintura que você tinha antigamente tá antiga, tá velha. Uhum. Então, a pintura começa a descascar, então o papel de parede pode sofrer, né? Muita incidência de luz solar, porque o sol, ele queima, né? Uhum. Queima a nossa pele, queima o tecido do sofá, queima o MDF. Então, se tiver uma incidência de raios solares ali próximo a essa parede, também ele pode desbotar com o passar tempo, dos anos, né? Do tempo. Então, tudo isso contribui. Mas uma média aí, se a gente pudesse falar, é uns 5 anos a 10. 5 a 10 anos. Aí em vai média. depender dos cuidados, né, de quem utiliza, enfim, dos cuidados até da pessoa mesmo, às vezes faz diferença. Você sabe que eu tenho um conhecido que ele foi fazer a instalação do papel de parede, só que era adesivo, não era o papel de parede. E ele falou assim, não, esse negócio a gente não consegue instalar, porque ele falou assim que comprou acho que uns 7, pelo menos, para ele conseguir fazer a aplicação. Uhum. E aí eu queria entender do papel de parede mesmo, né? Qual que é a dificuldade para instalação? A gente consegue fazer essa instalação por conta? Que recomendação vocês dariam? Vamos lá. Tanto o adesivo quanto o papel de parede, a gente sempre aconselha ser um técnico, alguém qualificado para fazer aquele tipo de situação, né? Que é um profissional. E o papel de parede é a mesma coisa, né? Então, assim, o grau de dificuldade dele, a gente fala para todo mundo. Se você for paciente, você instala tanto o adesivo quanto o papel de parede, né? E a diferença, o papel de parede é a questão da cola. Quando você passa cola na parede ou no papel, né? Ou nos dois, que algumas técnicas são assim, você consegue manusear melhor ele na parede. Então, passei cola aqui no papel, passei cola na parede, quando você coloca o papel lá, ele, tipo, você consegue manusear ele. Não tá legal aqui, você puxa ele e volta de novo.
Já o adesivo não. Se você bateu, ele fica e pronto, acabou. Se, ficou errada a estampa. Ou você vai tentar tirar e vai danificar a parede, ou ele vai ficar daquele jeito. Já o papel de parede não. O papel de parede você consegue manusear. E tranquilamente, tanto uma pessoa de mais idade ou um de menor idade, ele consegue tranquilamente instalar um papel de parede. Eu costumo brincar que você já instalou, já colocou contact na capa do caderno? Eu acho que todo mundo Sim, aqui sim, sim. já tentou instalar ali um Sim. contact na capa de caderno. E é muito difícil, porque você fica com bolha e você não consegue. É a mesma dificuldade. Então tem algumas pessoas que se enganam e até falam assim, mas eu quero adesivo porque é mais fácil. Não, não é mais fácil. Vai dar bolha e tem essa questão que o Everton falou de você bater e não conseguir manusear. O papel de parede, a cola, é um pozinho à base de água. Então não tem cheiro, pode fazer com cachorrinho em casa, pode fazer com idoso, pode fazer com criança. Bebê, A gente já fez instalação hoje e a mamãe tinha ido ganhar bebê e quando voltar o quartinho estava pronto. Então não tem cheiro. Como é a base de água, caiu, pingou, você faz a limpeza, ela não mancha, então é muito tranquilo. Tem um mito aí que porque é cola, acho que, ai meu Deus, vai ser mais difícil. É que o mas pessoal não é. tinha a ideia da cola de contato antigamente, que era a antiga cola de sapateiro, que o cheiro é exorbitantemente É forte. muito forte. Então, assim, todo mundo falou cola, todo mundo já, opa, é aquela cola. Não, a cola é um pó, né? É dissolvida na água, então assim, poxa, se a água não tem cheiro, o pó também não vai ter. Você dilui ali e faz a aplicação. Bateu na roupa, sujou a roupa, você lava a roupa, tá pronto. É bem mais No fácil. piso você consegue fazer a limpeza tranquilamente. Legal. Eu tenho assim, vou dar o meu depoimento sobre a aplicação, né? Eu já apliquei lá em casa, sozinho também por conta, eu e a minha mãe. Na verdade, foi a sua mãe, né, Foi, que aplicou, né? Convenhamos. Eu acho que assim, a minha única dificuldade em si que eu tive realmente na aplicação é porque ele era um modelo como esse aqui do nosso cenário, então é você encontrar ali Casar os desenhos. isso, a estampa do espacinho. Mas se você consegue encontrar o jeito certinho, que aí é cuidado, como você falou, Isso. Sim. é o cuidado ali. Você consegue usar isso bem, dá tranquilamente para fazer a instalação. E aí é depoimento meu realmente. E a gente também tem vídeos no nosso canal no YouTube, tem passo a passo, o Everton instalando, né? Então é justamente isso. É um modelo desenhado, então primeiro você tem que ver a emenda, a junção, aonde que bate ali o desenho, aí sim fazer o corte, né? Porque senão você sai cortando, é 2,50, sai cortando 2,50, esqueceu o desenho? Aí chega o cliente lá na loja e fala assim, poxa, eu mesmo instalei, aqui a foto, e você olha... E aí, tá bonito? Aí você vê que o casamento O não tá desenho legal. Você não fala, tá legal, poxa, é. era E melhor faz ter a gastado um diferença. pouquinho a coisa a mais, ter contratado um profissional para instalar, para ficar muito mais bonito. Não, legal. Pessoal, vamos pro intervalo agora, fazer um intervalo rapidinho, e aí a gente volta para falar um pouquinho sobre o cenário e também um pouco mais sobre o papel de parede aqui, algumas dúvidas que eu ainda tenho. Valeu! Estamos de volta, voltamos aqui, esse nosso programa especial sobre papel de parede. Hoje eu estou recebendo a Jaqueline e o Everton lá da Ethos Paper e Decor. E como eu falei, a gente mudou o cenário aqui do programa e eu queria falar com vocês sobre essa mudança, né? Principalmente a Jaque aí que apresenta, como que era o cenário antes, o que que foi que motivou essa mudança e também o que que foi de diferente ali, por que que essa escolha dos papéis de parede, fiz tanta pergunta, né? Vamos ver se ela vai lembrar. Bom, vamos lá. Primeiro, o que tinha antes, tive até o relato que quem até montou foi uma empresa de comunicação visual. Então, assim, eram placas de PVC em 3D, que inclusive a gente vende também esse material, a gente também tem, é um material muito legal. Mas tem uma questão de encaixe, de emendas, né? Então acaba que com o tempo, né, essas emendas ficam um pouco mais aparente. Então é um material bacana, mas com o tempo, né, pode ter aí uma certa manutenção, né? Sim. Enfim. Então acabou que essa diferença também de uma empresa que é especializada, né, em revestimentos para uma de comunicação visual, né? Enfim. Mas a gente sentiu o desejo de repaginar e eram todas as paredes o mesmo material. Então a nossa ideia foi, vamos mesclar, porque aqui a gente até brinca um pouco em cenografia, que são os cenários cebolas, né? Então é um cenário, esse cenário é e a gente consegue montar várias disposições de mesa, de iluminação, né? Essa parede ou essa de cá, então a gente consegue ter vários cenários em um único espaço.
Então, a nossa ideia, né, principalmente com o Bonete aqui da BCcom e a Dani, foi deixar 2 paredes com cimento queimado, que é um super coringa na decoração. Geralmente lá na loja as pessoas que chegam querendo algo que dê com tudo, que seja fácil, né, até para não cansar tanto, cimento queimado é um ótimo aliado. E mantemos o tijolinho, que tinha antes o tijolinho, mas o tijolinho com uma tonalidade mais pro fende, porque ele vai tanto pro marrom quanto pro cinza, então é uma cor que aquece, né, que traz conforto, mas não fica tão, né, não briga tanto. Então vai também pro cinza, vai tanto para as cores quentes quanto para as cores frias, né? Então foi isso, o que a gente recebeu aí de relato é que ficou mais aconchegante, parece até que deu mais espaço, porque querendo ou não, Sim. o revestimento 3D, ele ocupa, né, ele traz mais volume, a volumetria. E aqui no papel não, então ficou mais aconchegante, parece que ficou até maior. Isso é uma coisa que... O que faz esse efeito da impressão realmente do papel de parede? Parece que o cenário fica maior. É o tipo do papel ou não necessariamente? É só a aplicação mesmo? O tipo do papel tipo influencia também, bastante, né? né? Uhum. Vamos supor, imagina um ambiente todo em tijolo. Sim. Parece que você vai estar numa caverna, você fala, Ele poxa, fecha ele começa a mais. fechar o ambiente, É. entendeu? Então a gente fala que é o composê, né? Então você tem que trabalhar os modelos. Colocamos o tijolo ao fundo, cimento queimado na mesma tonalidade, que ele vai te dar amplitude, né? Entendi. Então automaticamente você consegue trabalhar com decoração, tá? Uhum. Não que você fale assim, não, então não vou colocar papel de parede e vou deixar tudo branco. Você Uhum. pode também optar por isso. Mas vamos supor, quero trabalhar com papel de parede, um único modelo estampado em uma única parede, e nas laterais você coloca um mais neutro, ou um cimento queimado, Uhum. linho e assim por diante. E aí você vai trabalhar com decoração. Mas Legal. depende também. Tem Isso. ambientes que dá pra gente usar o mesmo em todas as paredes. É Isso sempre mesmo. observado, né? O projeto, isso aí a gente enfim. analisa tudo, né? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a Ethos, né? A Ethos é a empresa de vocês que trabalha com papel de parede, com revestimento. E aí eu queria saber um pouquinho da história de vocês na Ethos. Como que vocês chegaram? Eu imagino que vocês não sonhavam em vender papel de parede quando criança. Não. Ai, Como quero que vender vocês papel chegaram de parede, nisso? desde criancinha. Bom, você tentar ser breve aí, que nossa história é longa, né, Everton? Um pouquinho. Mas eu era comissária de voo, né? E um dos meus voos, acabei descobrindo uma loja de papel de parede em Paris. Me apaixonei pelo material, trouxe para nossa casa, que a gente estava para casar aí, né, Everton? Trouxe para casa e o Everton começou a instalar, aprendeu, né? E nesse período aí, o Everton, a gente gostou do material, né? A gente Aí foi indo começou a vender, né? Aí chegou um certo momento que eu ainda trabalhava em empresa, me desloquei da empresa, me desliguei da empresa e fiquei 100% na Ethos, né? Que Legal. até então era um plano B. Sim. Nossa, a gente tinha recém-casado, então era um plano B, mas aí depois o Everton se desligou primeiro, ficou 100%, se especializou, Sim, né? Tanto que o me Everton, especializei. que cuida da nossa parte técnica. Nesse período eu ainda continuei na aviação Isso. e depois de um tempo eu saí, acho que eu já tenho uns 6 anos que eu isso saí da mesmo. aviação. Hoje a Ethos tem 12 anos, acabamos de completar. 12 12 anos, isso mesmo. anos, né? E no começo foi só papel de parede, mas a gente sentiu essa necessidade, Jefferson, de se especializar em paredes e em obras práticas e rápidas, mais fáceis, que você mesmo em casa pode fazer, né? Então, o nosso foco são paredes e a mudança. Então, temos papéis de parede, temos revestimentos decorativos, como o 3D, o painel ripado, chapas mármore, pastilhas autocolantes, né? Então, Sim. a gente tem uma gama aí de gama muito materiais que você consegue transformar a sua casa toda em horas, em um dia, você muda a sua casa. A gente trouxe alguns, desculpa, Everton, a gente Não, trouxe sem alguns modelos, né, de Vamos vocês. lá. Sim. Seria legal que aí vocês podem ir complementando e falando sobre cada um deles, né? Uhum. Esse daí foi uma pousada que tem em Paraty, né? Ali no Rio de Janeiro. Na Apple House. E ali a gente colocou a papel de parede mica, né? É um revestimento compensado em pedras naturais. Então ele é um granulado em pedras mesmo, é muito real e com muito brilho. Então a gente colocou no hotel inteiro Bacana. esse modelo, né? Switches, né? A próxima? Aí é uma suíte, né? Então você percebe que apenas na cabeceira é só um detalhe e ele já complementa, né? Então, às vezes a gente tem essa impressão de que, vou colocar papel de parede em tudo, em todos os ambientes. Sim. Tem ambientes que pede, tem outros que um detalhe já muda completamente. Cabeceira vocês também trabalham, não trabalham? Isso, cabeceiras autocolantes também. Pode passar? Cortinas, persianas. Sim. É tanto material. Aí nesse Esse caso é? são dois revestimentos, né? Um é Uhum. o revestimento 3D, tá?
que é esse branco, e o do lado é o painel ripado, né? Esse é papel de parede ripado ou é o painel ripado É um mesmo? painel ripado Esse é o mesmo. painel. Ele é tá. alto relevo, né? Aham. São barras de 12 centímetros por 2,80 de altura Uhum. e são fixadas ou com cola ou com dupla face. Essa que é a parte bacana, né? Então, assim, preciso quebrar a casa inteira para fazer, sujar tudo? Não, uma dupla face. Você colocou no verso do material, você aplica sobre a parede. E Legal. ele é bem fiel à madeira, assim. Você olha, é impressionante. Aham. Pode passar? Essa é a nossa pastilha autocolante. Temos Essa faz sucesso, né? Essa faz sucesso. Essa daí a gente posta, a gente viraliza. Então é adesivo, né? A medida é 30 por 30, a placa, tira o verso, colou. O recorte você faz com estilete, com tesoura. Temos em inox e resina. Aí a única diferença é que a resina pode ir no banheiro dentro do box. A inox só que a gente não... Aí, por exemplo, então, se eu quiser instalar na cozinha, nesse espaço, por exemplo, eu poderia colocar um papel de parede aí ou seria ideal a placa? Ou os A dois? gente não indica. Ah, tá. Não indica por quê? Uma temperatura, né, ali do O fogão fogão, tá ali, né? a Aham. limpeza é aquilo. Posso fazer uma limpeza no papel? Posso, com um paninho úmido. Uhum. Agora, gordura, né, uma casa que cozinha ali dia a dia, Aham. às vezes você precisa fazer uma limpeza mais pesada. Então a gente não indica. Tem Mas alguns a clientes... placa é legal. A É. placa tranquilo, porque a Legal. placa é mais resistente. É ela mais resistente. até 77 graus Sim. próximos, legal. né, E Everton? outra, é aquela questão. Boa parte das cozinhas te entrega com azulejo. Raramente você vai encontrar uma cozinha que ela vem a parede livre. Imagina você coloca o papel de parede em cima do azulejo. Ele vai fotografar tudo, então Ele vai marca. ficar muito marcado. Uhum. Então, assim, eu falo que assim, a gente olha a casa do cliente como se fosse a nossa. Você quer um negócio mal feito na sua casa? Não. Todo marcado, tem gente que coloca. A gente conhece algumas empresas que colocam. Aham. Só que, meu, fica feio. É melhor a gente trabalhar com... Aqui eu posso colocar a placa, eu posso colocar sem nenhuma, no azulejo, sem nenhum cuidado a não mais, ser eu tenho que tenha fazer alguma um coisa. desnível muito grande. Entendi, mas se for um azulejo Um tranquilo, azulejo tranquilo, nivelado, legal. Vai por cima, não precisa fazer nada antes, nenhuma preparação. É. Instala Beleza. por Do jeito cima. que tá lá, aplica. Pode passar, aqui é no banheiro. Isso. Esse é um material novo, né? Fizemos Ah, é um uma placa. lançamento em Aham. fevereiro. Essa é a chapa mármore. Chapa, Ela tem uma medida grande de 1,22 de largura, né? Tipo, quase uma jaque de lateral. 1,22 de largura por 2,44. Então, é uma peça única. Então, a gente consegue, não tem emendas, né? Que é uma coisa que nenhum cliente gosta, né? Então, a gente diminui aí as emendas e é um material bem resistente. Então, pode ir no banheiro, pode ir em cima do azulejo. Então, é um material novo, super legal aí para revolucionar. E ele é em alto brilho, então ele imita fielmente ao mármore. legal. Pode passar. Ah, tem um videozinho, né? Aqui é um videozinho, que é o que a gente viraliza Ó, sempre, tá né? vendo ali a aplicação direto, né? Isso. Aham. Direto. Essa é a placa mármore. Ela tem um tamanho menor, né? 30 por 60, e ela é mais fina também. Então, a mesma coisa, vai em cima do azulejo, vai cozinha, vai próximo do fogão, vai dentro do box. O único detalhe é que ela é um pouco mais fina, então o azulejo, às vezes ela fotografa, então ela pode marcar mais o azulejo. Alguns clientes não se incomodam, né? Às vezes é uma coisa mais tranquila, outros clientes já não quero que marca nada. Aí a gente pede, né, para nivelar antes. Mas esse é um vídeo, recorte com tesoura, estilete, você mesmo consegue realizar e sempre que a gente posta é um sucesso. Então ela é autoadesiva ali, né? Essa é autoadesiva. Tá, legal. A chapa não é autoadesiva, que é Aham. aquela do banheiro, Sim. porque ela é muito grande, Sim, né? Então nem ali tem é como, cola. né? Aham. Mas a placa mármore e a pastilha, elas são adesivas. Legal. São os nossos materiais adesivos, são esses. Bacana. Não, bacana. Pode Bem ter legal. mais um? Eu acho que Acho são que foram esses, né? Bom, então agora eu queria saber um pouquinho sobre o que dica vocês dariam, né? Quais dicas vocês dariam? A gente está aí já indo para os ritos finais do programa. Então me dá uma dica, Jaque, uma dica, Everton, sobre eu quero fazer a decoração, que indicação vocês dariam? Bom, o que eu dou de dica, que eu deixo de dica, é se você está cansado aí da sua casa, às vezes a gente precisa ter uma mudança, a gente precisa mudar, né? Então, se você está cansado aí da sua casa, coloca um papel de parede. É uma parede, eu garanto para você, você vai se encantar, vai viciar, porque tem
Muitas pessoas viciam, né? Então, mude a sua casa, é uma mudança bem tranquila, bem fácil. E hoje a gente consegue até substituir o papel de parede por tinta, por pintura. Então, acaba que a pintura, cada 2 anos a gente tem que fazer, pintar a nossa casa. Então, com papel de parede, modelos mais lisos, né, não tão estampados, a gente consegue fazer isso. Então, o que eu dou de dica é mude a sua casa com papel de parede. E você, Everton? É a mesma situação, né? É transformar ambientes, né? Antes de tudo, você vai para dentro da sua casa para você relaxar. É o seu porto seguro, o seu descanso. E nada mais gostoso que você estar num lugar tranquilo, aconchegante. Então, é a transformação do ambiente. É tanto na sala quanto na cozinha. Que nem há dias atrás a gente foi na casa de um cliente que quem foi que escolheu o material foi o marido. E aí todo mundo falou, poxa, mas o marido? Porque quem cozinha é o marido, tá vendo? Então, assim, ele gostou da cozinha daquele jeito. Então, faça do seu gosto, né? Pegue, sim, informações na internet, procure saber sobre o material, né? E sempre busque uma empresa com competência para aquele determinado assunto, entendeu? Especialista. De preferência De preferência ethos, inclusive. Por falar em ethos, né, pensando ali, até como a gente está aqui no programa de arquitetura e decoração, eu queria saber de vocês o que vocês consideram que é o papel da ethos na arquitetura e na decoração, né? Você já falou da mudança, né, para a dica no papel de parede, mas tem alguma coisa que você considera que é esse papel da ethos? Bom, com a arquitetura, né, eu acho que a gente está ali lado a lado, Sim. né? Principalmente com o arquiteto, com o designer de interiores, né? Quando você tem o seu projeto. Então, assim, eu acho que o papel de parede, ele entra ali na parte de vestir a casa, né? De dar aquele toque, como a ambientação, o vaso, o quadro, a planta, a natureza. Então, eu acho que o papel de parede, ele tem esse papel de preencher os espaços e trazer conforto. Então, com os arquitetos, a gente tem grandes parceiros, né? Então, a gente está sempre ali junto para deixar o ambiente mais confortável, mais acolhedor possível. Bacana. Bom, então estamos encerrando aí o programa. Só para a gente concluir, eu queria saber onde que a gente encontra vocês, onde que a gente encontra a ethos e a gente possa saber mais aí sobre o papel de parede que vocês oferecem. Tanto no Instagram quanto no Facebook e nas redes sociais, @ethos_paper_decor, tá? Então você consegue visualizar todos os nossos materiais, trabalhos e tudo mais. Caso queira visitar nossa loja física, então, estamos localizados em São Bernardo do Campo, na Avenida Rotary, né? Então a gente tem nosso showroom lá, tem bastante coisa, tem muito catálogo. Muito. Tá? É muito catálogo mesmo. O pessoal fala assim, eu quero determinado modelo. Na loja você vai encontrar muita coisa. Isso dificulta até para escolher, né? Porque tem tanto modelo. Já veio com ideia na cabeça, Sim, né? Que a gente vai mudar a sua ideia. Redes sociais. E o nosso site também. Nosso site também tem www.lojaethos.com, tá? Lá tem bastante coisa e enviamos para todo o Brasil. Beleza. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero aí que vocês voltem mais vezes. A Jaqueline voltará, né? Já que ela apresenta o programa, mas o Everton que volte mais vezes. Esse foi o nosso programa de hoje. Falamos aí sobre papel de parede. Se você ficou com alguma dúvida, quer tirar ali, quero saber mais alguma coisa, tentei falar todas as perguntas que eu lembrei. Mas se você ainda ficou com mais alguma dúvida, pode mandar ali para a Jaque, manda para o Everton no Instagram da Ethos, que eles vão responder vocês. Então é isso, muito obrigado e semana que vem a Jaqueline estará aqui de volta apresentando mais um Arc Decor Show. Valeu, muito obrigado. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arc Decor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.